Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a função de preenchimento com reconhecimento de conteúdo, disponibilizada na versão 20 do Photoshop. Se você já usa o Photoshop, você deve conhecer o preenchimento sensível a conteúdo, que era aquele preenchimento que pegava outra área da sua imagem e utilizava para preencher aquela área. Uma espécie de uma clonagem automática no qual o próprio Photoshop definia que partes da imagem ele ia utilizar para cobrir o objeto que você queria. Normalmente era utilizado para remover um objeto que você não queria nascer, um poste, um fio de luz ou uma mancha de pele, mas muitas vezes ele acabava elencando pedaços errados da imagem e criando mais problemas do que soluções. Então ele era meio inconstante, ele era meio imprevisível e você nem sempre conseguia um bom resultado com ele. Pois bem, a versão 20 do Photoshop, disponibilizada recentemente, trouxe uma nova função chamada preenchimento com reconhecimento de conteúdo. A função é muito parecida, funciona de forma muito similar. A grande diferença é que ela coloca nas mãos do usuário algumas decisões importantes, como por exemplo, de onde buscar ou não buscar amostras para preencher a área que você quer. Então, é essa função que nós vamos mostrar hoje. Mas não se esqueça, antes de mais nada, lembre-se de visitar o nosso site no www.lightroombrasil.com.br para conhecer os nossos workflows, que são os nossos pacotes de presets e pincéis para Lightroom. E também os nossos pacotes de perfis e os nossos cursos. Em breve vamos estar aí com um curso de retoque digital para newborn, muito bacana, com o professor Thales Ren. Então dá um pulinho lá no site para conhecer. Vamos seguir em frente então. Então, esta foi a imagem que eu escolhi para fazer esse trabalho, porque ela está numa situação que, ela vai dar problema se eu utilizar o ajuste automático. Por quê? Eu quero remover este coração aqui dela, e como este coração tem uma pequena área de textura em volta dele que o Photoshop pode utilizar, ele vai acabar inevitavelmente pegando bordas da xícara ou grãos de café ou alguma coisa que eu não queira. E segundo, porque mesmo que eu fosse fazer essa clonagem manualmente, eu ia ter que ir removendo pedaços aqui diversos dessa textura de espuma para conseguir fechar toda essa área, né? Então daria um pouquinho mais de trabalho, então eu acho que é um bom exemplo para o uso dessa ferramenta. Então eu vou começar fazendo uma seleção da área que eu quero remover. Então eu vou criar uma seleção aqui, ó, em volta do coração, né? Eu peguei ali um pouquinho mais alto aqui no início porque tem uma areazinha mais clara aqui que eu quero remover também. Então criei a minha seleção. Normalmente a gente faria o quê? Iria em editar, preencher e aí sensível a conteúdo e daria ok aqui, ele faria o preenchimento. E você pode ver como tem uma mancha esquisita aqui, não funcionou muito bem. Então vou dar um Ctrl Z e vou novamente agora em editar e aí sim no novo comando que é preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Cliquei aqui, ele vai abrir uma nova aba com os controles do preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Ele vai abrir uma visualização do meu resultado aqui, que eu posso controlar o zoom aqui embaixo. E aqui na minha área, agora eu tenho essa mancha verde mostrando a área de amostragem, ou seja, a área que o Photoshop está utilizando para preencher aquela área selecionada. Aqui do lado eu também tenho novas ferramentas. A ferramenta de laço ou laço poligonal permite que eu adicione ou remova coisas da minha seleção. Ou seja, vai que eu não fiz a seleção correta, a minha seleção não ficou bem feita, eu quero ajustar, eu não preciso cancelar a ferramenta, refazer a seleção e entrar na ferramenta de novo. Não, eu faço as correções aqui com o próprio laço dentro da própria ferramenta. Mas o mais importante para nós aqui é o pincel. O que é o pincel? Ele permite que eu adicione ou remova áreas de amostra. Então eu tenho toda essa área de amostra aqui e o pincel no menos vai remover áreas de amostra e no mais vai incluir áreas de amostra. Então, utilizando menos, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui, ó, a borda da xícara, que é onde está iniciando os meus primeiros problemas aqui, da área de amostra. Então, vou remover aqui toda a borda da xícara, né, da área de amostra aqui. E foi removido, tá? Ele ainda está pegando aqui, por exemplo, áreas da asa da xícara, áreas de repente aqui embaixo do café, ele vai acabar pegando na medida que eu vou removendo. Então eu vou remover tudo, né? Eu vou fazer um cortezinho no vídeo só para o vídeo ficar um pouco mais curto, né? Mas eu vou mostrar depois então já com tudo removido, mas eu vou remover neste processo simples aqui. Removido tudo, você pode ver que eu deixei apenas a área aqui
né, verde apenas a área da espuma, que é o que eu quero que ele utilize como amostra para preencher essa área aqui no centro. Então você pode ver que ele já fez um resultado bem melhor aqui, né, do que quando ele estava pegando pedaços da asa da xícara e tudo mais. Só que eu ainda tenho algumas outras opções que a gente pode testar para chegar num melhor resultado. Eu vou falar sobre elas. Nós temos aqui a adaptação de cores. O que é adaptação de cor? Sempre que o Photoshop pega uma amostra, ele tenta adaptar as cores e o brilho dessa amostra à área que você está cobrindo, né? Então o padrão é o resultado que nós normalmente teríamos utilizando lá o sensível a conteúdo. Se eu botar em nada, ele não vai fazer adequação nenhuma. Do jeito que estava a amostra, ele vai aplicá-la. E na medida que eu vou aumentando, ele vai tentando mesclar ainda mais as cores e o brilho da amostra, né? Então aqui é uma questão de você encontrar o ponto certo que vai te dar o resultado. E neste caso, para mim aqui, o padrão funcionou muito bem. Em seguida, nós temos a opção rotação. O que é rotação? O Photoshop ele vai pegar a amostra e normalmente ele não gira ela, ele deixa na mesma posição que ela estava, ele só vai movê-la. Na medida que eu aumento aqui a opção de rotação, ele vai se dando a liberdade de rotacionar essa amostra para encaixá-la na área que você precisa, né? Isso pode funcionar bem aí em diversas situações. Essa é uma delas. A questão da minha xícara aqui é redonda, então se eu utilizar a rotação, ele pode me dar aí uma textura que funcione melhor, ó, que fica ali com um padrão menos definido. E aí você pode testar, você pode partir do nada e ir para o baixa, para o médio, para o alta, até chegar aí no resultado que você prefere. Eu acho que aqui o máxima funcionou bem. E aí nós temos outras duas opções que eu não vou utilizar nessa imagem, que é o dimensionar e o espelhar. Eles são similares ao rotação. O dimensionar permite que o Photoshop mude o tamanho da sua amostra, né, para fazer o encaixe dela, e o espelhar permite que ele espelhe a amostra, né, que ele vire ela para fazer encaixar aí. Então se você está puxando uma amostra de um lado da imagem espelhado do outro lado, você ativa o espelhar aí e ele vai fazer um trabalho melhor. Por último, nós temos a opção de como ele vai te entregar esse resultado, e aí ele te dá três opções. A opção que eu mais gosto é a nova camada, que ele vai criar uma nova camada apenas com a correção. Ou seja, eu não vou ter a xícara inteira, a imagem inteira nessa nova camada, mas sim apenas a área que foi corrigida. Ele me dá também aqui o camada atual, ou seja, ele vai simplesmente aplicar o ajuste na camada que você está trabalhando, né? É talvez a opção mais destrutiva delas. E tem também o duplicar camada, ou seja, ele vai duplicar a camada original com o ajuste aplicado nesta duplicata, né? Eu gosto do nova camada porque ele cria aí esse ajuste separado numa camada, e aí eu posso de repente aplicar uma nova camada de ajuste se eu acho que precisa mexer mais alguma coisa, ou uma máscara que eu possa remover pedaços dessa correção e tudo mais. Então eu acho que é a opção que me dá mais recursos para trabalhar depois. Então vou clicar em OK, ele aplicou aqui, eu vou voltar o zoom ao zoom padrão dessa imagem, vou dar um Ctrl D para remover a seleção, e você pode ver que ele fez aqui, ó, um trabalho bem bacana ali na remoção daquele material. Como a gente estava explicando aqui, ficou um pouquinho mais longo, mas na medida que você aprende a utilizar essa ferramenta, ela é um processo bem rápido que pode dar aí bons resultados. Às vezes não tem jeito, a gente vai ter que ir para o manual, fazer na mão para conseguir o resultado que a gente quer, mas essa ferramenta dando mais opções aí, já fica mais legal e dá para utilizar com mais frequência em diversas situações. E como eu falei, o resultado, ó, tá numa camada que só tem ele, então eu posso criar uma máscara e trabalhar ainda mais em cima desse resultado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ela é uma ferramenta prática porque ela faz aí esses ajustes automatizados e na medida que você aprende a utilizar ela, você utiliza cada vez mais rápido, mas o fato da Adobe ter colocado na mão do usuário diversas opções, como poder rotacionar as amostras, mudar o tamanho delas, e principalmente eleger o que você quer que seja utilizado como amostra e o que você não quer utilizado como amostra, deixa essa ferramenta muito mais poderosa e muito mais bacana de se utilizar. Então, não se esqueça aí de visitar o nosso site, não se esqueça de participar do nosso grupo Lightroom Brasil no Facebook e fica aí um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.